tudo bem aí? Espero que sim! Na nossa aula de hoje, vamos falar mais um pouquinho sobre o plano de estudo tutorado 300 anos de Minas Gerais. Professoras Ana Paula e Cira, quintos anos. Segunda parte, curiosidades sobre Minas Gerais. Folclore de Minas Gerais. Nem só de boa comida é feito o estado de Minas Gerais. Embora o queijo e o tempero atraiam turistas do mundo inteiro. A região é também palco de festas tradicionais muito famosas. O folclore mineiro tem matrizes na cultura portuguesa, africana e indígena. E são verdadeiros rituais que envolvem música, comida e dança. As festas folclóricas de Minas Gerais possuem forte relação com a religião. Muitas vezes, as festas folclóricas são festas em devoção ou homenagem aos santos e padroeiros. Por isso, é bastante comum ver algumas manifestações, como o levantamento de mastro, o pagamento de promessas, assim como um bom banquete para aqueles que participam. As festas de Minas são feitas pelas comunidades locais e acontecem principalmente no interior do estado. São sempre boas oportunidades para o encontro social e o exercício do festejo. Vamos conhecer um pouco mais de Minas e do seu folclore? Congado, a maior das festas folclóricas de Minas Gerais. Uma das manifestações mais populares do folclore mineiro. O congado ou congada tem muita influência da cultura africana em fusão com a religião católica. Cavalhada, carnaval a cavalo, conhecida em alguns locais como o carnaval a cavalo, a festa pagã nasceu como uma comemoração religiosa e era celebrada em datas santas. Festa do Divino. Celebração para o Espírito Santo. Outra festa de grande influência portuguesa, a celebração ao Divino Espírito Santo, teve início graças a uma promessa da Rainha Isabel de Aragão. Na festa é montado um palanque ou coreto onde está o assento do imperador. Folia de Reis, em homenagem ao nascimento de Cristo. Os reis magos, Melquior, Baltazar e Gaspar, são o tema da folia, que acontece no período de festas, entre 24 de dezembro e 6 de janeiro. Durante a festa, o líder de seu contramestre lideram a música e o canto do grupo, passando pela cidade e visitando a casa das pessoas. Arte cinematográfica de Minas Gerais. A capital mineira nasce com o cinema. Hoje, cerca de 90% dos filmes brasileiros foram perdidos. As latas de filme do cinema brasileiro foram esquecidas nos quartos de despejos, no meio de ferramentas e coisas velhas. As imagens se apagaram pela ação da água, da terra e pela deteriorização da película. Foram perdidas principalmente pela falta de ação do homem, que não conseguiu preservá-las. Belo Horizonte deu seus primeiros passos junto com uma luz chamada cinema. Através do cinema, Aristides Junqueira e Gino Bonfioli e tantos outros puderam registrar fatos, criar uma didática da imagem, vislumbrar um aspecto realista do mundo, o testemunho de como era o nosso meio ambiente, para melhor compreendê-lo, abrangendo inclusive nossa própria memória. A primeira fase desta arte realizada em Minas foi no cine-reportagem, cinema documentário, como foi chamado na época, e que foi para feito didático subdividido em 2 temas principais: ritual do poder,
que retratou a vida social e política, e O Berço Esplêndido, que abordou as cidades e suas belezas naturais, realização e a produção agrícola do Estado. Em 1897, o pedreiro Francisco Soucas foi o primeiro a registrar e exibir as primeiras imagens de Minas, através de um aparelho de exibição de imagens chamado Lanterna Mágica. Arte musical de Minas Gerais. Minas Gerais também são muitas quando o assunto é música. Sua sonoridade, sua musicalidade, seu ritmo, a começar pelas diversas formas que o mineiro tem para expressar nos 4 cantos de seu território. São parte das características mais marcantes desse estado, que é reconhecido como a síntese da cultura brasileira. Minas Gerais, estado privilegiado no quesito música, exporta talentos para outros estados brasileiros e também para o exterior, tendo sido palco de uma das principais correntes musicais brasileiras, conhecida como Clube da Esquina, que para muitos é tão significativa para o legado cultural brasileiro como é o Bossa Nova, além de, obviamente, do samba. Basta lembrar que o autor de um dos hinos nacionais brasileiros, uma das músicas mais tocadas e gravadas em todo o mundo, o Samba Exaltação, Aquarela do Brasil, é do mineiro de Ubá, na Zona da Mata, Ari Barroso. Medicina popular de Minas Gerais. A crença no poder da medicina popular também é marcante em Minas Gerais. Ainda hoje, os raizeiros e as benzedeiras são muito procurados para fazer chás, simpatias, banhos e benzeções, com a finalidade de solucionar problemas de saúde. Além do uso das plantas medicinais, essas pessoas sugerem determinadas restrições à alimentação e rituais complementares de cura, como os banhos de sal grosso ou de rosa branca. Atualmente, homeopatas pesquisam e estudam esse receituário, buscando confirmar a eficácia dos remédios caseiros como forma de medicina alternativa, contribuindo com a ciência na busca de soluções mais econômicas e de menores efeitos colaterais para a saúde humana. Como exemplo da medicina caseira de Minas, podemos citar os chás de boldo, losna e carqueja, para males do fígado. Importante salientar que a rica vegetação do Cerrado, repleta de espécies com poder curativo, é fundamental para a manutenção desse costume mineiro. Ipê roxo, barba-timão, sucupira, arbusto como aça-peixe, mil-homens e algodão do campo, e algumas ervas como a erva moura, o melão de São Caetano, o cipó de São João, compõem os receituários da medicina popular mineira. Nos mercados municipais das maiores cidades mineiras, as barracas de plantas e raízes medicinais são comuns. Cartões postais de Minas. O cartão postal, bilhete postal ou simplesmente postal é uma simplificação da carta. Trata-se de um pequeno retângulo de papelão fino com a intenção de circular pelo correio sem envelope, tendo uma das fases destinada ao endereço do destinatário, postagem do selo, mensagem do remetente e na outra uma figura. Então aqui nós temos 3 exemplos dos cartões postais de Minas Gerais. Esse primeiro aqui da minha fotinha é Belo Horizonte, o segundo aqui do ladinho aqui, ó, Ouro Preto, e o último, Mariana. Personalidades de Minas Gerais. A riqueza do nosso estado vai muito além das paisagens, das construções e da culinária. Minas Gerais reúne grandes personalidades
que escreveram as páginas da história durante o período em que viveram. 5 importantes personagens que ganharam fama pelos seus feitos em nossas terras foram Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Foi o líder da Inconfidência Mineira, movimento que marcou a revolta contra o domínio português, que cobrava altas taxas e impostos. Chica da Silva, Francisca da Silva de Oliveira, é a famosa escrava alforriada que viveu no antigo Arraial do Tijuco, atual Diamantina. Sua história é marcada pelo relacionamento amoroso com o poderoso contratador, João Fernandes de Oliveira, que mudou sua trajetória e lhe deu alforria. Aleijadinho. As famosas igrejas do período colonial, com rococós e outras características do barroco, são marca registrada do trabalho realizado por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Nascido em Ouro Preto, filho de português com uma escrava, é um dos grandes responsáveis pelas belezas encontradas nas esculturas entalhadas nas igrejas mineiras do século XVIII. Mestre Ataíde, o artista Manuel da Costa Ataíde, popularmente conhecido como Mestre Ataíde, também viveu no período colonial. Natural de Mariana, foi um militar e famoso pintor brasileiro. Dona Beija, Ana Jacinta de São José, popularmente conhecida como Dona Beija, nascida em Pains, Minas Gerais. Morou com sua família na cidade de São Domingos do Araxá. Aposto que tem muito famoso que você vê na televisão ou mesmo em shows e nem imagina que eles são mineiros. Claro que alguns desta lista você até deve conhecer, mas que tal fazer um teste? Então olha aqui, gente, são famosos que a gente vê, né, na televisão, mas não sabemos que são mineiros. Daniel de Oliveira, de Belo Horizonte, Isis Valverde, Ailton Oca, Paula Fernandes, Sete Lagoas, Dilma Rousseff, Belo Horizonte, Pelé, Três Corações, Dalton e Celton Mello, de Passos, Daniele Sicarelli, de Lavras, José Maier, São Domingos do Prata, Zacarias, Sete Lagoas, Vladimir Brista, Diamantina, Sheila Carvalho, Juiz de Fora, Gustavo Lima, Presidente Olegário, Letícia Sabatella, Belo Horizonte, Nani People, Machado, Lucas Luco, Patrocínio e Eike Batista, Governador Valadares. Existem vários outros, né, pessoal? Só coloquei alguns exemplos para vocês. A atividade do PET 300 anos de Minas Gerais. Mão na massa. Agora que você já fez grandes descobertas através da leitura do PET, das lembranças da conversa com familiares e amigos, ou até mesmo das pesquisas em diferentes fontes, é hora de pensar. O que o estado de Minas Gerais representa para você? Uma praça, uma rua, um bairro, um espaço da sua cidade? Aquele cantinho em que você gosta de brincar, ou a sua comida ou festa regional preferida? Para compartilhar suas percepções e saberes sobre o estado, você deverá criar um desenho que demonstre o que Minas Gerais representa para você. Seguem algumas dicas. Escolha uma folha de papel para elaborar seu desenho. Dê preferência para uma folha sem pauta, que é linhas. Prefira elaborar seu desenho com a folha na posição horizontal. Crie seu desenho. Utilize sua criatividade e fique livre para utilizar diferentes recursos, lápis de cor, tinta, papel picado, etc. Envie o seu desenho para o seu ou sua professor ou professor. Para isso, você poderá escaneá-lo, fotografá-lo ou ainda enviá-lo junto ao PET. Após receber os desenhos,
o diretor da escola irá encaminhá-lo à Superintendência Regional do Ensino para possível apresentação nas plataformas da SEEMG, que é a Secretaria do Estado de Minas Gerais. Então, gostou da ideia? Vamos lá? Mãos à obra! Então, pessoal, é só vocês usarem a criatividade, fazer um desenho bem bacana e enviar pra gente. Se liga! Então, ó, relembrando, a atividade anterior. Agora que você já aprendeu mais um pouquinho sobre Minas Gerais, faça a atividade do PET 300 anos de Minas Gerais, página 36. Dúvidas? Vocês já sabem, é só procurar a sua professora. Estamos à disposição para ajudar vocês. Um super beijo, até a próxima aula. Tchau!